Amém? Foi uma alegria poder no último final de semana estar viajando. Saímos na quinta-feira, voltamos segunda-feira. Estivemos em contato com 5 igrejas nesses dias. Na quinta com o pastor Roberto Fasto, Rob e a Cris Fasto. O conhecido, para quem conhece dos antigos, aí, o Robocop, né? Pastor da igreja Bola de Neve em Maringá. Foi muito bom tomarmos um café com ele na quinta-feira, com ele e com a Cris, interagirmos um pouquinho. Uma porta se abriu para uma próxima visita, pregar lá com eles, estar ministrando a vida deles na igreja, né? Estivemos na sexta, durante o dia, com o pastor Fábio e a pastora Tânia. Tivemos um tempo de mentoria com eles. À noite, com a equipe de liderança deles, também foi muito precioso. Falamos sobre a importância da oração, do mover da oração. É o que o Espírito Santo está se movendo, e falamos e ministramos também no domingo à noite na igreja em Paranavaí. Foi muito precioso estar com a igreja, ver a igreja ali se consolidando, se firmando na sua liderança. No sábado de manhã voltamos daí de Paranavaí para Maringá. Tivemos a aula de manhã e de tarde, umas 6 horas, sobre o reino de Deus, né? E não consegui dar toda a matéria, foi meio corrido, mas me diverti um monte. E foi bom ver as pessoas despertando para algumas coisas do reino de Deus. Foi muito precioso ali junto com a Academia do Reino, né? Que está estabelecida em Maringá na Igreja do Cristianismo Decidido, pastor Jonathan. Daí de tarde fomos tomar um café. Depois das aulas fomos tomar um café para relaxar com o pastor Fábio Gabriel e a Juliane, os pastores ali da Lagoinha, de Maringá. Foi muito precioso também estar com eles. Interagimos, rimos bastante, nos alegramos. Também nos convidou para domingo à noite, está ministrando na igreja lá. Disse, mas já estou agendado em Paranavaí. E daí de noite nós fomos convidados ali na casa do pastor Ronaldo, da igreja 316, da 316 Maringá, pastor Ronaldo e a pastora Andréia. Foi muito bom ter estado com ele. Jantamos e depois de tomar uma sopa, daí nós fomos no estádio. Estava ocorrendo lá Milagres Maringá, o Randy Clark estava lá com a equipe, 25 mil pessoas. Fomos lá na frente e participamos um pouquinho do mover. Foi muito bom ver a igreja de Maringá, né, se movendo e as curas acontecendo lá. Testemunho de muitas pessoas saindo das cadeiras de roda. Se não me engano, um cego também enxergou, e assim teve vários momentos de cura, né? Tinha umas 2.500 pessoas que tinham sido treinadas na semana orando por cura em todo o estádio. Então houve um mover muito, muito legal. E no domingo de manhã pregamos daí na igreja, dormimos na casa do pastor Ronaldo e da pastora André. E daí de manhã fomos na Cristianismo Decidido. Tivemos um tempo precioso ali com a igreja, uma igreja que sofreu muito no seu passado. Eles chegaram a ter mais de 700, agora estão com 120, por causa de dificuldades internas na igreja. Estão se recuperando, se levantando. Chegaram a 30, agora já estão em 120, estão se levantando de novo ali em Maringá. E à noite daí voltamos para Paranavaí, tivemos um tempo precioso lá com a igreja. É a terceira vez que eu dou aula sobre o reino de Deus nesse ano, só nesse semestre, dando aulas na Academia do Reino sobre isso. E uma das coisas intrigantes, quando você começa a buscar mais e mais o reino de Deus, você começa a perceber alguns detalhes do reino de Deus que eu queria ministrar hoje. A primeira atitude que o ser humano precisou tomar depois da sua criação. Não sei se você se dá conta, mas é o ponto inicial para uma vida em abundância na presença de Deus, uma vida no reino de Deus. E um dia eu estava muito aflito, pensando até, acho que estava numa crise de pânico com relação às coisas da igreja, muitos anos atrás. E aí, num dos retiros, eu fui muito quebrantado, chorei, caí, até me arrebentei no braço, estava sangrando no braço. E eu fui falar com o meu pastor ali, angustiado com tudo aquilo, com a vida da igreja. E o pastor me chocou, dizendo, o que você está assim? O príncipe da paz está na Shalom. A gente engole em seco. É verdade. Ele não nos deu o nome de Shalom por um acaso. Ele nos deu o nome de Shalom porque o nome dele está colocado em nossas vidas.
O príncipe da paz está aqui. E ele quer nos ministrar nessa manhã. Amém, queridos? E foi um choque para mim poder entender e aplicar isso na minha vida. Entender esse processo de comunhão com o príncipe da paz. Uma coisa é eu estar aqui na frente, agitado. Então, vamos lá. Vamos pegar a palavra de Deus, vamos abrir. Onde é que estava mesmo o meu texto? Põe ali o texto para mim, por favor. E receba aí a palavra de Deus. É diferente. Eu quero dizer para você, por gentileza, abra em Hebreus capítulo 4. É o texto que nós vamos ler hoje de manhã. E vamos ser ministrados no tema. Hoje o tema da mensagem é o descanso no reino de Deus. Desvendando as promessas de Deus para um sono tranquilo, uma vida tranquila. E eu quero te convidar a esse que eu entendo ser o maior desafio para você e para mim, para nós como igreja. Vivermos no descanso de Deus. A nação brasileira é conhecida como o país mais ansioso do mundo. Não é um troféu muito bonito para ter. E nós nem percebemos ao nosso redor toda a ansiedade que existe e como nós somos contagiados com isso, com as notícias, com o jeito que são dadas as notícias, o jeito que às vezes falamos, tratamos, o jeito que nós tratamos com os nossos problemas, está normalmente embebido em ansiedade, em preocupação, Até tem um irmão, às vezes ele diz, o pastor Arno às vezes conversa comigo, você está gemendo, Arno? Eu nem percebo. Fazendo essa respiração profunda. Pare com isso, Arno. E parece que eu já contagiei alguns na igreja. E hoje eu quero semear na sua vida essa palavra, como Deus tem ministrado em especial essa semana na minha vida. Foi uma semana um tanto agitada, a gente voltou de viagem, já na terça de manhã já fomos ministrar no encontro de pastores, dar o testemunho, e não deu nem para descansar direito, foi a semana corrida, né? E entender a viver debaixo do descanso, em meio à agitação da vida. Essa é uma arte. E hoje eu gostaria que você entendesse, o propósito da mensagem é que a promessa de Deus na sua vida é o descanso dele. É uma vida de descanso, não uma vida de agitação. A promessa dele e a sua aplicação, eu gostaria de entrar um pouquinho, seria uma mensagem à parte, de aplicar o descanso de Deus no seu sono, no seu jeito de você se preparar para dormir e acordar. Se você anda acordando agitado e menos descansado do que quando você foi dormir, alguma coisa não está em ordem. E eu não falo isso para lhe acusar, mas para lhe ajudar a entender a revelação do descanso de Deus. E gostaria de incentivar você a entender que o descanso de Deus é uma herança. Uma herança você recebe, você não faz nada para conquistar ela. É lhe dada. E Jesus conquistou na cruz o descanso de Deus para a sua vida, a começar com a sua salvação. E aí atingindo todas as áreas da sua vida. Porque você não foi feito para agir a partir do agito. Você foi feito para agir a partir do descanso de Deus, tomar as suas decisões. Se recebe essa palavra? Está curioso ou não? Muito bem, vamos ler o texto de Hebreus capítulo 4, por gentileza, abra ali o texto. Hebreus, a carta dos Hebreus, a gente não sabe exatamente quem escreveu, não é nos dado o autor. Muitos pensam que é Paulo, outros pensam que é o secretário de Paulo que escreveu. Mas o interessante na carta dos Hebreus é que ele apresenta a superioridade ou a soberania de Jesus em todas as coisas. Começa no capítulo 1 dizendo que Jesus é maior que os anjos. Os anjos são servos, ele começa a ministrar aqui os anjos, você está num posicionamento maior do que os anjos. Os anjos são servos para servir a sua vida. E eles estão aí, é só bater a chave da sua percepção espiritual, você vai perceber que eles estão presentes, porque eles estão aí para servir.
Aí depois ele fala sobre Moisés que era o ícone, né, para Israel, e dizendo assim que apesar de Moisés ser fiel em toda a sua casa, Jesus é superior àquilo que Moisés estabeleceu. E aí, como que ele faz uma pausa quando ele fala sobre isso, e ele diz assim, no 3:7 ali, assim pois, diz o Espírito Santo, hoje se ouvires a sua voz, não endureça o coração. E aí ele começa a tratar, como que aplicando o que ele estava falando para uma situação específica. E ele diz, um pouquinho mais adiante, ele diz assim, tenha cuidado, e falando para a igreja, para você e para mim, tenha cuidado, para que jamais aconteça haver um coração perverso de incredulidade que te afaste de Deus, que te afaste desse descanso de Deus. E aí nós precisamos uns dos outros, porque pode acontecer que apesar de você estar dentro da igreja, servindo a igreja, o seu coração ele se envolve de alguma forma, deixa lá, pode deixar. O seu coração começa a ficar incrédulo, será que Deus vai agir? E começa a ficar agitado e sai do modo operante de descanso da parte de Deus. E aí ele entra no capítulo 4, quando ele fala sobre isso, ele diz, cuide com a incredulidade, e aí ele inicia assim, dizendo 4:1, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então ninguém aqui é para falhar nesse assunto, de viver o descanso de Deus, amém? Muito bem, por quê? Também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram, daqueles que se desviaram, não lhes aproveitou. Por quê? Visto não ter sido acompanhada por fé. Uma outra tradução diz aqui, não foi misturada fé na palavra de Deus. Porque eles a ouviram e não misturaram. E quando eu não misturo fé, a palavra de Deus ela se torna inoperante na minha vida. Ela não opera o que deveria de operar. Continua no versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Vamos ler isso junto comigo. Só essa parte ali. 1, 2, 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Amém? Hoje, se você tem andado ansioso, hoje você que crê, você vai entrar num descanso de Deus. Dá para fazer uma dancinha. Hoje eu vou entrar de boa. Até a palavra descanso. Como é que você definiria ela hoje? Os jovens, como é que definiriam? Me ajudem aí. Ficar de boa. Como é que dá uma outra... Ficar susse. Uma outra, me ajude aí. Entrar no descanso é usufruir o que Deus tem. Usufruir a vida. Usufruir a abundância que já existe na sua vida. Bom, nós, porém, os que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas, desde a fundação do mundo. Porque não creram, não entraram. 4. Porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram. Será que Deus cansou em fazer o mundo e o universo? Que tipo de descanso ele está falando aqui, que Deus descansou? Versículo 5, e novamente ao mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, agora pega o exemplo de Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Salmo número 95, que é citado de Davi. Versículo 8. Ora, se Josué, agora voltando a outro exemplo, lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de um outro descanso. Josué foi profeticamente anunciado, ou profeticamente aquele que anuncia, né, o entrar na herança.
Versículo 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Versículo 11, o último: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Diga comigo assim: show incredulidade. Eu sou crente. Bem curitibano, eu sou crente. Crente. Então, quando nós olhamos para o nosso contexto, que eu já mencionei, nós somos uma geração, em geral, cansada. Eu fico admirado, às vezes, com os jovens, que qualquer coisinha já estão pedindo para sentar. Os mais velhos estão de boa, de pé. Parece que não faz mais educação física, né, na escola. Nós fazia, o contraturno nosso era agito, ia para o vôlei, ia para o beisebol, ia fazer atletismo, fazia corrida de 100 metros, de 400 metros, de 800 metros. O nosso contraturno era ativo, né? E parece que hoje nós tudo cansa. Parece que a gente tem que ficar hoje tomando os remedinhos para ter força, para ter energia. E o fato é que nós não sabemos descansar. E o que nós fazemos? Nós achamos que entrando numa mídia social, a gente vai descansar. A gente vai relaxar, talvez assistindo um filme de guerra. Porque eu quero desvirtuar um pouquinho. Relaxar assistir um filme qualquer. E a gente não sabe o quanto isso prejudica mentalmente, espiritualmente, emocionalmente as nossas vidas. O Brasil, como eu já falei, ele é o país mais ansioso. É interessante que nós não temos paciência para sentar e ler. Quando vem um vídeo, nós não temos descanso. Hoje, antes era 30 segundos, agora acho que são 7, 8 segundos de atenção que as pessoas têm nas coisas. Isso sinaliza a inquietude interior, e o ser humano ele vive naturalmente assim, e acha que a vida é assim. Muitas vezes, quando nós olhamos para o domingo, nós achamos que viajar, que jogar bola, que ficar dormindo até mais tarde, dormir 12, 15 horas, é o que nos vai dar descanso. E parece que chega na segunda mais cansado do que quando entrou na semana. Nós temos uma linguagem, e ela é praticamente mundial, que a gente não vê a hora de ver o final de semana. E porcentualmente, a maioria dos infartos acontece na segunda. Quando se volta ao trabalho, se volta àquela pressão. E o ser humano não sabe mais o que é viver a partir do descanso de Deus. E lamentavelmente nós ainda tropeçamos nessas coisas, que são básicas, que são os primórdios, né? Então, quando olhamos aqui para a palavra de Deus, a primeira coisa que ele coloca assim, ele diz, tenha temor no coração, né? Tema de tropeçar na incredulidade, não permita. Ele chama muita atenção disso, um perverso coração de incredulidade. Imagine o Senhor, o Criador dos céus e da terra, que te ama, que fez tudo por você, e quando Ele pede para confiar, a gente desconfia. Será? A gente fica ansioso. Será que Deus vai atender a oração? É impressionante isso. Isso é um perverso coração de incredulidade. Diga, show da minha vida. Eu não quero ter um perverso coração de incredulidade, mas eu preciso ficar atento, porque a palavra de Deus orienta, preste atenção na sua caminhada. Então, o que nós precisamos entender nesse primeiro momento aqui, é que o descanso de Deus é uma promessa. Às vezes a gente já fica até ansioso, porque a gente quer entrar nesse descanso. E o que eu tenho que fazer para chegar lá? Não é primeiro entender que é uma promessa. É herança, é seu já, é presente seu para a sua vida. Digam amém, crente. Então, as promessas de Deus, elas estão disponíveis.
E quando você pega em 1 Coríntios, que nós lemos esses dias, em Cristo Jesus, você tem o sim e o amém para todas as promessas de Deus. Aleluia. Só que o problema não está em que Deus dá ou não dá. Vou judiar desse aqui um pouquinho. Você vai jejuar 40 dias. Quero ver se você quer mesmo. Para ver se você merece receber. Não é assim. Com Deus não é assim. Ele é bondoso, Ele é generoso, Ele é transbordante. Ele quer que você experimente a abundância de paz dEle. Ele quer que você experimente o que diz ali o texto, que a paz de Deus, ela guarde a sua mente, o seu coração, que você tenha paz com Ele, que você tenha a paz dEle na sua vida, e que essa paz te conduza em todo o seu caminhar. Ela é uma promessa em Cristo Jesus para a sua vida. E o descanso, ele começa quando nós aprendemos a nos render a Ele. Por isso que quando nós falamos da oração ali de Romanos 8, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos fracos. Não conseguimos gerar o descanso por nós mesmos. E que nós somos dependentes do Espírito Santo e que nós precisamos convidar o Espírito Santo para vir na nossa vida. A palavra rendição e entrega, ela é chave nesse momento. Quando eu me rendo, eu me entrego nas mãos de Deus. Eu digo, Senhor, eu entrego a minha ansiedade, eu entrego os meus medos, eu entrego a ansiedade que vem ao meu redor por notícias que estão acontecendo. E o descanso de Deus começa ao nos rendermos a Ele, receber a salvação, receber o batismo que vem com a do Espírito Santo que vem com a salvação e viver esse ambiente de paz. O próprio Espírito Santo é o Espírito de paz. O fruto dele na nossa vida é alegria, paz, amor, longanimidade, bondade, é descanso. Isso são heranças, são promessas da parte de Deus que são suas. E o problema então não está em Deus nas promessas que Ele não nos queira dar. O problema nosso, e isso aqui foi chocante para mim, nós viemos ouvindo uma mensagem na volta, foi chocante para mim, quando Ele diz assim, o problema não está em Deus dar para você, o problema está em saber receber. Deus quer dar, mas eu não sei receber o que Ele quer me dar. E antes de se chatear religiosamente, né? A melhor dica é se quebrantar e dizer, Espírito Santo, eu não sei receber. Por gentileza, me ensina a receber o que o Senhor tem para mim. Normalmente, a primeira reação minha, quando eu vi esse pastor falando isso, o Andrew Womack, eu quis rebater ele. Não, melhor é se humilhar. E o que ele está falando? Como é que ele está ministrando? Aprender a receber, por exemplo, Romanos 4 diz assim, os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus. Você foi chamado para reinar em vida, recebendo o favor, a graça, tudo que você precisa para poder governar e dominar todas as coisas, a começar com o seu descanso. O domínio que Deus quer lhe dar, e aí nós podíamos entrar ali em Gênesis 1, você e eu, nós fomos criados para dominar. E o primeiro que nós precisamos reconquistar e que Jesus reconquistou para nós é entrar no descanso. Dominar depois da nossa língua é o segundo ponto-chave que quero numa oportunidade falar sobre isso. Dominar, entrar no descanso e dominar a língua. Tiago diz assim, é impossível o ser humano conquistar. Mas eu creio que pelo Espírito Santo Ele pode te ajudar a dominar a tua fala. São as duas primeiras ações que nós temos explícitas que o homem experimentou no Jardim do Éden. A promessa, então, é sua. A questão é, Senhor, ensina-me a receber. Veja algumas das promessas, só para citar algumas. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Não é para os preguiçosos, mas para aqueles que descansam. Isso é uma outra tema abundante. Teu espírito nunca dorme. E quando você vai dormir, você precisa preparar o seu espírito para que ele trabalhe a seu favor durante a noite.
Porque à noite Deus quer trazer revelação, entendimento, Ele quer falar com você. Foi isso que Ele fez com Davi, foi isso que Ele fez com Salomão, foi isso que Ele fez com Daniel. Na noite Ele ministra os seus fez com José, noivo de Maria. Ele quer ministrar a sua vida. Estou curioso que o pastor Werner, ele está estudando os sonhos. Quero que ele faça uma mensagem mestra, chave sobre sonhos. Ele hoje está em Palmeira, visitando lá o pastor da igreja Irmãos Menonitas, vai ministrar hoje à noite lá. Creio que já foi almoçar lá para passar o dia com o pastor e ministrar a vida dele. Provérbios 3, 24. Quando te deitares, não tenha medo. Deitar-te-ás e o teu sono será suave. Veja que promessa. Eu me arrependo todas as noites que eu fico ansioso e fico acordado, estatelado, achando que pela preocupação eu consigo reservar alguma coisa. Aí eu vou ler a Bíblia para descansar. O Salmo 4:8, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. A promessa da salvação em Jesus lhe dá um profundo descanso de vida, uma profunda confiança de vida. E existe, como ele diz aqui, existe o perigo de falhar, de não entrar nesse descanso. E é dito aqui para nos chamar a atenção, para que a gente tenha consciência disso. É possível, apesar de todas as coisas que eu sei da Bíblia, eu viver como um homem ansioso, eu viver como um homem preocupado. Eu não quero isso. Aí o Espírito Santo ajuda, né? Pega pela rédea, opa, calma, vamos calmar, vamos descansa. E nós podemos conquistar o mundo, como diz Jesus, e perder a nossa alma, perder a nossa eternidade. E o temor do Senhor é quem nos protege, né, e guarda nesse processo. A terceira coisa que ele menciona aqui para nós, no versículos 2 e 3, é que a promessa, ela precisa ser acompanhada e misturada com fé. E a dinâmica do Espírito Santo é essa: você tem uma palavra, quando você mistura a fé nela, essa palavra, ela vem e se torna realidade na sua vida. A fé talvez podia se explicar como um fermento, né? Você tem a massa da palavra de Deus, e nós começamos a conversar conosco mesmo sobre essas palavras, e quando nós começamos a falar as palavras de Deus conosco mesmo, nós precisamos misturar fé. O que eu faço? Eu decido crer nessa palavra, eu recebo ela como verdadeira para a minha vida. E a fé é uma decisão, não é só um sentimento que vem. O crer é um processo que você pega uma palavra de Deus e você começa a tomar a decisão de crer nessa palavra. Você mistura assim a fé e o crer, e quando essa mistura começa a acontecer e o fermento começa a pegar toda a palavra de Deus e encher o seu coração, a fé, ela vem naturalmente. A fé, ela também é um dom. Ela não é algo que você gera, mas quando você pega os ingredientes, que você pega o ingrediente da palavra de Deus e a sua decisão em crer nessa palavra, e você mistura isso, a mistura disso vai trazer fé, convicção, certeza sobre aquilo que Deus está falando com você. É uma dinâmica muito simples, só que precisa ser praticada, né? Às vezes a gente guarda aqui e não pratica. Então, uma sugestão: quando você for deitar à noite, se preparar para dormir, comece a lembrar uma promessa da palavra de Deus. A palavra que você teve na sua devocional da manhã, você pega, por exemplo, a palavra de hoje foi, né? O que me limita são os meus afetos, as minhas emoções que estão no coração me limitam. E eu preciso aprender a liberar meu coração desses limitadores, que são os medos, as inseguranças, a falta de compreensão, a ignorância no caminho de Deus. Eu preciso vencer isso, e o Espírito Santo me ajuda a vencer esses afetos limitadores, como é colocado ali. Então eu pego essa palavra, eu vou meditar, eu vou dizer, eu decido crer nela. É uma palavra que
me vai trazer cura plenamente. E os meus afetos eu quero colocar diante de Deus. E eu vou meditando, e meditar tem várias palavras, né? Você fica ruminando essa palavra, você fica dizendo ela para você mesmo, você fica aplicando ela em várias situações, você conversa com alguém que está do seu lado, e você fica meditando, trabalhando essa palavra no seu interior, e ela vai sendo construída, e você adormece com isso. E ao dormir com essa meditação da palavra de Deus, o seu espírito, ele recebeu algo precioso, e ele vai trabalhar durante a noite, se for necessário, vai te dar um sonho, uma visão da noite, ou de manhã, quando você acorda, as primeiras coisas, os primeiros pensamentos, você vai ver que os seus primeiros pensamentos estão voltados àquilo com que você foi dormir. É uma dinâmica bem legal para fazer, só que é uma das coisas, confesso para vocês, mais difíceis de fazer, de ter essa disciplina, de ter uma rotina para ir dormir. Eu já pus no papel, tenho dificuldade de aplicar ela, e me bato um pouquinho, né? Um dia, Deus, acho que não sei se perdeu a paciência comigo, mas disse: você não vai tirar o celular do quarto? Sim, senhor. Aí tiro lá. Aí, mas só hoje, né? Fico, puxa, não aprendi a obedecer uma coisa simples assim, né? Para aprender a descansar à noite. Israel, é dito aqui que não misturou fé nas promessas, não fez esse trabalho e não entrou no descanso de Deus. Isso pode acontecer conosco. Se você não aplica, não decide crer na palavra de Deus, não aplica ela como um processo de meditação, o que acontece? Se a ansiedade ou a preocupação, que é o reverso, né, da meditação bíblica, a preocupação, se você sabe se preocupar, você sabe meditar. Então é só reverter isso e colocar na palavra de Deus. E o descanso, como já tenho mencionado, é um princípio da criação. É colocado aqui no versículo número 4, que Deus descansou, não porque estava cansado, mas ele descansou para usufruir o que criou. Isso aqui é muito interessante. Por que Deus precisou descansar? Será que ele estava suando? Todo dia ele fazia uma dinâmica, e é uma dinâmica que faz parte de um processo de ensino sobre descanso. Todo dia, o que ele fazia? Ele via a obra que fez, está muito bom. Aí, próximo dia, fez tudo o que tinha que fazer, está muito bom. Fez tudo o que tinha que fazer, está muito bom. Chegou no sexto dia, fez tudo o que tinha que fazer, disse: não está tão bom assim. Vamos resolver isso aqui. O homem está sozinho. Não é bom que ele esteja sozinho. Ele não foi criado para a solidão. Deus percebeu que ele mesmo não vive em solidão. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele disse: vou criar uma auxiliadora idônea para com ele. Deus, ele descansou da sua obra depois que ele viu ela completa. E quando Deus criou Adão, ele criou ele no sexto dia. Qual foi o primeiro dia de Adão? O que ele tinha que fazer? Qual o trabalho dele? O sétimo, que é o dia de descanso. O nosso dia, nós, como na nossa cultura, começa 6 horas da manhã, ou quando o despertador bate na sua casa. Para Deus, o dia começa às 6 horas da tarde. Quando muitas vezes é o maior agito, né, no trânsito, para quem está às 6 da tarde, final do dia, chegar em casa, 6 horas da tarde, espiritualmente, é um marco, e aí podia falar sobre isso também, mas às 6 horas da tarde, por isso que o ser humano ele gosta do happy hour, né? Quando ele quer entrar num descanso, ele tem aquela saudade de conversar com Deus. Só que daí ele vai para aquilo que engana ele, que é a bebida. A bebida dá mais ou menos um pouquinho aquele sentimento de estar assim, descansado, relaxado, mas é um engano, é passageiro. Quando que no final do dia, nosso momento é de nos embriagar com o Espírito Santo. E descansar nele pela obra do dia, entregar o que não se fechou, celebrar o que foi feito. E aí no sétimo dia Deus faz isso mais uma vez. Ele descansa. E ao ver a necessidade de entregar a Adão uma ajudadora idônea, o que Deus fez com Adão? Para que Adão recebesse a maior bênção que ele podia receber na vida dele. Pôs ele para dormir. Não que Deus não queria uma opinião dele.
E não que Deus fez a Eva por último, porque ela não era para dar pitaco na criação. Não, não. Deus tem o seu jeito de fazer as coisas. E para que Ele faça aquilo que Ele quer fazer na sua vida, é necessário entrar no descanso. E o primeiro passo do descanso na nossa vida é entrar na salvação em Cristo Jesus. É entregar o nosso coração a Ele para que Ele nos governe. E a partir de então, é uma atitude de vida que nós tomamos em tudo, nós vamos confessando Jesus como Senhor em cada desafio que se apresenta. O próprio Deus descansa, e Ele diz ali que Ele santificou o sétimo dia. E o princípio do sétimo dia é que o descanso que Deus quer que você e eu nós tenhamos, a cada 7 dias em especial, e Deus colocou ritmos, né? Cada 7 dias, daí depois tem as suas festas, que são festas também para entrar para consolidar o descanso a cada 7 anos, para que tenha 1 ano de descanso. Imagine, você tem 1 ano de férias, né? Aí depois de 7 vezes 7 anos, você tem o 50º ano, então era o 49º e o 50º ano, 2 anos de descanso quando entrava no ano do jubileu. Deus, Ele tem os seus ritmos de fazer as coisas. E quando Ele diz que Ele santifica, quer dizer, Ele decidiu parar. Isso significa Shabat, é decidir parar. E agradecer. Para nós, né? Avaliar e celebrar o que você conquistou para fazer. A nossa vida seria muito mais saudável se às 6 horas da tarde a gente sentasse com um belo de um chimarrão, um chá, um cafezinho, olhasse o pôr do sol e dissesse: Senhor, obrigado por esse dia. Obrigado pelo que eu pude fazer. Entrego para o Senhor o que eu não consegui fazer. Entrego para o Senhor o meu coração. E você vai afirmando, né, a palavra de Deus na sua vida. A maioria das vezes, eu tenho observado isso em pessoas que trabalham muito, elas não sabem usufruir o fruto do seu trabalho. Vão acumulando, 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 acumulando. De repente, quando levanta os olhos, nossa, já está com 16 anos? Onde é que o pai estava? Que ele só notou nos 16 anos. A sentar na sua mesa e olhar para os seus filhos. Hoje, na hora do almoço, tome uns segundinhos, que a gente acho que não aguenta mais que isso, de ficar olhando um para o outro. E dizer: que bela família. Que bênção essa minha esposa, esse meu esposo. De usufruir uma vida do outro. De você olhar na sua caminhada e perceber a bondade de Deus no seu trabalho. E tudo como Deus tem acrescentado na sua vida e abençoado a sua vida. É um princípio da criação. E para dominar qualquer área da vida, desculpe. Para dominar qualquer área da vida, você vai precisar estabelecer tempo de descanso. Porque é no descanso que Deus vai falar com você. Quando ministro sobre as 4 chaves para ouvir a voz de Deus, qual é que é a maior dificuldade? É o descanso, é a quietude. É entrar no descanso de Deus. A dificuldade não está em perceber as imagens que Deus dá nos pensamentos espontâneos e em escrever. A dificuldade está em se aquietar. Porque a gente está nessa dinâmica e no reino de Deus tem como a primeira base de experiência de governo, quando Deus diz assim, tenha Ele domínio, né, o ser humano, sobre a terra, é por intermédio do descanso. Estava vendo o homem mais rico da terra, ele diz assim, na dinâmica de vida dele, ele que é trilhardário, 1 hora no dia, ele não faz nada. Ninguém pode falar com ele, desliga o telefone, ele fica quieto. Ele diz, ali surgiu a SpaceX, ali surgiu a Tesla, ali surgiu no momento de descanso. Ele não crê, não sei se, eu sei que ele é assim, simpatizante com a fé cristã, não sei se ele é convertido. Mas a dinâmica, se você começar a pesquisar um pouquinho ao redor, você vai ver que aqueles que falam muito de produtividade,
eles já entenderam que a real produtividade vem quando você parte do descanso, e não quando você parte da agitação. Quer perceber o agir, o favor de Deus na sua vida? Separe 1 hora por dia para descansar diante dEle. Sem celular, sem computador. Só se for um instrumento seu para escrever alguma coisa, não como instrumento de pesquisa. É pegar um pedaço de papel, pegar o seu diário e começar a escrever que Deus ministra a sua vida. Nós somos chamados a viver a partir do descanso. E nós só conseguimos dominar as coisas, no sentido de governo, né, a partir desse descanso. E o texto diz assim, ao entrar no descanso de Deus, é interessante que ele diz assim, no versículo 7, né? Ele enfatiza o que Davi fala. Hoje, quando você ouve a voz de Deus, não sente em cima dos seus ouvidos. Né? Não endureça o seu coração, porque é no coração que Deus fala, no seu espírito. E a quietude, ela é um presente da parte de Deus, e é o primeiro passo para que nós possamos ouvir a voz de Deus. E ele termina esse texto aqui, dando essa segurança para nós, que tem um repouso para você na sua vida, um descanso da parte de Deus, que é a promessa dele sobre a sua vida, a sua salvação e tudo com o que ele traz com você. Ele diz no versículo 11, esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Se esforce em receber a promessa de Deus. Se esforce em buscar dinâmicas para se aquietar diante de Deus. Se esforce para fechar blocos na sua agenda de descanso, não de sono, de descanso diante de Deus. O sono, ele também precisa ser planejado, né? De você fazer a sua rotina para dormir, assim como você tem a sua rotina quando você acorda, a primeira coisa que você faz, você não sai correndo, primeira coisa que você faz, você aproveita aqueles segundos que você ainda está acordando, e ali você vai perceber que a ministração de Deus está na sua vida quando você está acordando. É um momento muito sutil de você descansar e perceber e louvar a Deus naquele momento que você está acordando. Então, coloque o seu celular, o seu alarme, um pouquinho mais cedo, para que você possa usufruir esse momento do acordar diante de Deus. Você que já acorda em 220, não pule da cama antes de colocar um princípio básico na sua vida de agradecer por aquele dia. Porque o inimigo sabe desse momento. E o que é nesses momentos que ele traz? Deixa para você ficar dormindo um pouquinho mais, para você acordar esbaforido, sair correndo de casa e você não sair do descanso. E aí ele já, quando você acorda, os pássaros que estão ali já estão querendo dominar a nossa vida, nos influenciar. Prepare a maneira de que você vai dormir, prepare a maneira como você acorda. Pense sobre isso, peça ao Espírito Santo me dê a sabedoria de saber dormir, de tal forma que eu entre realmente num descanso profundo e alcance o sono profundo, não só o sono superficial. E que quando você acorda de madrugada, provavelmente não é porque o seu cortisol está alto, mas porque em dados momentos Deus pode te acordar às 3 da manhã para te falar algumas coisas. Quando você acorda, quando você sonha, não simplesmente descarte o sonho, escreva esse sonho. Se prepare na maneira de dormir e a maneira de acordar. As coisas que você come e toma antes de dormir, preste atenção. Tem uns que já não podem, às 6 da tarde, já não podem tomar café, né? Porque não conseguem dormir à noite. Outros já perceberam que quando você toma magnésio, antes de dormir, o magnésio te ajuda a descansar. E tem algumas coisas que a gente tem instrumentação hoje abundante, para que você saiba como descansar e como dormir. Então, concluindo aqui. Você está recebendo essa palavra? Não? Não está ficando ansioso para ficar descansado, né? A oração, entregue o seu caminho ao Senhor e confie nele. Faça disso um instrumento seu, né? Diga assim, eu sou fraco, eu tenho dificuldade com isso. Reconheça a sua necessidade de rendição a Ele.
reconheça a necessidade de convidar o Espírito Santo e a receber a instrução da parte dele, né? Tenha a sua rotina para dormir, né? Busque entender o que é o melhor para fazer antes de ir para a cama. Medite na palavra enquanto você está adormecendo, né, na sua cama. E tenha a sua rotina também quando você acorda, para que você saiba como construir esse processo da sua caminhada. O conceito de descanso e sono na Bíblia, ele é muito rico e muito multifacetado, que levaria muito tempo para conversar com vocês. E oferecendo profundas lições aí da parte do descanso, da parte de Deus. Amém? Cheguei na página 4. Tem até 26 aqui. Cansei. Você cansou, só deu. Não, né? Vamos nos entregar na presença de Deus. Dizer, Espírito Santo, por gentileza, desvenda esse mistério para a gente aí. Se é para isso que o Senhor nos estabeleceu, para andarmos descansados, então para isso que nós queremos. E o primeiro passo sempre é o reconhecimento, é o se arrepender. Às vezes, Deus, eu vou mudar a minha maneira de pensar, me ensina o teu caminho. A primeira maneira sempre é, Senhor, eu me entrego, eu me rendo. A gente convida você aqui todo final de palavra, não só como um costume, mas porque sabemos que um ponto-chave num culto é que você se posicione depois da mensagem. Que você saia do seu lugar, venha para frente e dizer, Deus, eu entendi a sua palavra, agora concede-me a sua graça, para que eu possa viver essa palavra com toda a intensidade na minha vida. Amém? Queremos como igreja ser fonte de descanso. Todos que se achegam a nós, quando eles se achegam a nós, eles dizem, uau, o que você tem? Essa tranquilidade, de onde que vem isso? Para terminar, tem um versículo aqui, talvez você possa meditar. Um dos versículos que eu gosto também de Jeremias. Pode vir para frente a equipe do louvor. Podemos nos colocar em pé, por gentileza. Vamos lá, enquanto eu acho aqui. Isaías 30. Versículo 15. Deus diz assim diz o Senhor, o Santo de Israel: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Você já ouviu esse texto uma vez? Ele diz assim, na tranquilidade e na confiança, a sua força. Obrigado. O duro que ele diz no final, mas vocês não querem. Ele diz, Deus, eu quero. Se quer ou não? Vamos orar então. Por gentileza, feche seus olhos. Pai, muito obrigado pelo presente que o Senhor nos dá, desse descanso que vem do Senhor como uma herança para nós. E Senhor, sonda o nosso coração, onde nosso coração tem, sei, uma pegada de incredulidade, uma dificuldade em confiar. Espírito Santo de Deus, por gentileza, pega a vassoura e vai varrendo o nosso coração.